O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir, dizendo: numa cidade havia um juiz que não temia a Deus e não respeitava homem algum. Na mesma cidade havia uma viúva que vinha à procura do juiz, pedindo: faze-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo o juiz se recusou. Por fim ele pensou: eu não temo a Deus e não respeito homem algum, mas esta viúva já me está aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha a agredir-me. E o Senhor acrescentou: escutai o que diz este juiz injusto. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que dia e noite gritam por ele? Será que vai fazê-los esperar? Eu vos digo que Deus lhes dará justiça bem depressa. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus conta essa parábola, irmãos e irmãs, para fazer uma comparação entre um juiz que não tem respeito por ninguém, nem por Deus, e o próprio Deus. Se o juiz que não respeita ninguém atende a viúva, que naquela época as viúvas eram as pessoas mais desamparadas da sociedade, principalmente quando a viúva também não tinha filhos, e se ele atende uma viúva que não tem nada a não ser a sua insistência, a sua perseverança, né? Quanto mais Deus, que é justo, que é bom, que é misericordioso, vai atender aqueles que perseveram, que persistem na oração. O problema para a gente perseverar na oração, a gente precisa ter fé. E aqui é onde nos falha, tanto é que Jesus termina esse ensinamento com uma pergunta que ele mesmo não dá a resposta, porque é uma pergunta que depende da nossa liberdade. Será que o Filho do Homem, quando voltar, ainda vai encontrar fé sobre a terra? E é a fé que nos faz perseverar na oração, porque a pessoa que confia nas suas próprias forças não consegue rezar. Está sempre procurando um meio de conseguir as coisas através dos próprios esforços. Então, a oração fica parecendo uma coisa inútil. E quando você não tem um porquê lá bem profundo no teu coração, você não consegue ir adiante com nenhuma coisa, com nenhum projeto. Se no fundo você não está convencido de uma coisa, você não consegue continuar com aquilo. Então, é isso que acontece na nossa vida, nos falta fé, nos falta confiança em Deus. Quantas vezes a gente procura resolver as situações confiando na própria inteligência, no próprio esforço, nas próprias obras, e depois, quando tudo dá errado, a gente recorre a Deus. E aí vem aquelas frases, né? Agora esse assunto está nas mãos de Deus. Agora só Deus, né? Ou como eu escuto muitas vezes vocês falando, só Jesus na causa, né? Só Jesus na causa. Então, mas será que não estava tudo desde o início nas mãos de Deus? Por que você diz que agora que está uma situação desesperada, que agora sim está na mão de Deus? Porque estava na mão de quem antes?
Se Deus é o Senhor de tudo, então por que só quando nada mais funciona você lembra de recorrer à oração? A oração não tinha que ser a primeira coisa em cada obra? Quando inicia tudo, é fazer a oração. A igreja não nos ensina, logo que a gente acorda, a fazer uma oração da manhã, entregando o dia a Deus, entregando as nossas obras a Ele. Aqui tem o apostolado da oração, que durante a manhã, no primeiro momento da manhã, quando levanta, diz: Deus nosso Pai, eu te ofereço todo o dia de hoje, as minhas orações, obras, meus pensamentos, palavras, minhas alegrias, meus sofrimentos, em reparação pelas nossas ofensas, em união com o coração do teu Filho, que continua se oferecendo a Ti na Eucaristia pela salvação do mundo, que o Espírito Santo que guiou a Jesus seja meu guia, meu amparo nesse dia, para que eu possa ser testemunha do Teu amor. Com Maria, Mãe da Igreja, minha mãe, rezo pelas intenções do Papa para este mês. Bonita esse oferecimento de obras, do apostolado da oração no início do dia, no início de cada momento. Então ali a nossa vida toda, desde o início, vira uma oferta a Deus, se transforma em Eucaristia. Na missa, o que a gente faz? A missa é essa grande oferenda, esse grande ato de oferenda. O que nós oferecemos a Deus? Oferecemos o seu próprio Filho, mas o Filho vem sobre a oferta que a gente faz, fruto da terra e do trabalho humano. Então, o pão e o vinho que a gente leva para o altar, e ali a gente leva toda a nossa vida, nossos trabalhos, nossas alegrias, nossas tristezas, tudo aquilo que aconteceu durante a semana, durante o dia, a gente coloca, e aquilo é a única coisa que fica de tudo o que a gente fez, porque tudo aquilo que não é oferecido, que não é transformado no Filho, se perde. O tempo passa, as nossas obras se desfazem, a nossa vida vai terminando, as coisas vão ficando no passado, tudo vai se perdendo, mas aquilo que a gente ofereceu sobre o altar se converteu no Filho, e o Filho fica para sempre. Então, essa é a nossa grande oferenda, e ali depois ela volta para nós em forma de comunhão, em forma de alimento, quer dizer, essas tuas obras, que em si mesmas não valiam praticamente nada, foram transformadas no Filho, e elas voltam para te dar um alimento que não te sustenta por um dia ou dois, mas te sustenta para toda a eternidade, porque é o Filho que se dá em alimento. Então, a gente vê aqui como Deus é o início e o fim de tudo aquilo que a gente faz, quando a gente tem fé. Quando a gente não tem fé, não funciona, aí nós ficamos presos na nossa vida, nos nossos problemas, às vezes tão pequenos, mas que a gente se afoga neles, e cada um passa a vida aí protegendo o seu pequeno mundo, o seu pequeno egoísmo, e nós ficamos aí nos magoando, nos fazendo mal uns aos outros. Então, Cristo nos convida a abrir os olhos da nossa fé, acolher na nossa fé a vida que Deus quer nos dar. E fazendo isso, a gente se torna capaz de perseverar na oração. Termino aqui contando uma história sobre perseverança e atenção na oração, Uma vez, São João Maria Vianney, o cura d'Ars, aquele pároco daquela pequena cidade
que ficou conhecido no mundo inteiro, pela sua santidade. Ele estava falando sobre as distrações na oração. A distração é uma luta. A gente viu na primeira leitura, Moisés que sente os braços cansando, aí vai abaixando os braços, o exército inimigo começa a vencer, aí levanta os braços outra vez e o exército de Israel vence. Ele estava falando sobre sobre a distração na oração, como a gente se distrai rezando. E nisso um senhor falou assim: mas eu não, padre, eu nunca me distraio na oração. Eu presto atenção na oração, nunca tenho distração nenhuma. E o santo curadário disse assim: não, mas isso é impossível. Ele disse: não, eu consigo. Ele disse: bom, vamos fazer assim. Você vai agora rezar um Pai Nosso. Se você conseguir rezar um Pai Nosso sem se distrair, eu te dou um cavalo de presente. Naquela época, aquele meio rural lá. Aí o homem disse: isso aí é muito fácil. Aí começou a rezar: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feito. Mas é um cavalo com sela e tudo, ou é só um cavalo, Então já estava Pai Nosso todo só pensando no cavalo que ele ia ganhar de presente, Então isso é assim, irmãos e irmãs. A gente vive essa realidade. A fé alimenta a nossa oração, dá vida para a nossa oração, e a nossa oração também alimenta e dá vida para a nossa fé. Peçamos nessa Eucaristia a graça de sermos pessoas de profunda oração, para que quando Cristo volte, Ele sim encontre na terra a fé, a nossa fé perseverante, unida a Ele.